Fala pessoal, muito boa tarde, me chamo Barbosa Cripto e estarei passando mais uma atualização do mercado para vocês. No vídeo de hoje nós vamos analisar a dominância do mercado. É isso mesmo, dominância do mercado começando com BTC.D, que é a dominância do Bitcoin perante o mercado, o SDT.D, que é a dominância do dólar, e o Total 3 ali, que é a dominância das altcoins, tirando as top 10. Beleza? Então aqui nós vamos começar aqui pelo gráfico do Bitcoin, gráfico diário, tá? É um gráfico importantíssimo da dominância do Bitcoin. Lembrando, tá? A dominância do Bitcoin, enquanto ela está caindo, enquanto ela estiver caindo, isso é favorável para as altcoins. Por quê? Porque o capital sai do Bitcoin, que é a maior moeda do mercado, e ela acaba migrando para as altcoins. Então, por isso que as altcoins acabam tendo uma performance melhor do que o próprio Bitcoin. Beleza? E quando essa queda ela é cessada, quando a gente está finalizando essa queda, ou quando a gente começa a ver fraqueza na ponta vendedora ali, mostrando que essa queda ela pode ser interrompida, nem que seja temporariamente, e significa que muito provavelmente o capital das altcoins vão começar a ser diluído para o próprio Bitcoin ou para dólar, tá? E aí por isso que eu vou passar essa análise dessas três dominâncias para mostrar a importância delas e entender o que o mercado ele está desenvolvendo no momento. Beleza? Então vamos lá. Aqui pelo gráfico diário da dominância do Bitcoin, a gente consegue ver que nós estávamos aqui dentro de uma grande tendência de baixa, né? Então a gente fez aqui o movimento de onda 1, 2, 3 com essa movimentação bem agressiva. Fizemos um pullback em onda 4 e desenvolvemos uma onda 5. Essa onda 5, pessoal, tá? Essa onda 5 ela veio acompanhada de divergências. Então tivemos divergência no RSI, temos divergência no Delta, a gente viu uma divergência clara no Delta e também a gente vê uma divergência no volume, tá? Então a dominância ela veio nos mostrando fraqueza na ponta vendedora, nos mostrando que provavelmente ela estava desenvolvendo um fundo e possivelmente o Bitcoin poderia começar a ganhar força no mercado novamente e consequentemente as altcoins podem começar a sofrer, que até já estão sofrendo por conta disso. Beleza? Pontos importantes que a gente precisaria ficar de olho, que são esses últimos topos formados. Dentro de uma estrutura de baixa, os topos eles são dominados pelos vendedores. Então, enquanto os vendedores conseguirem proteger os seus topos, o mercado segue em tendência de baixa, né? Aquele ativo que você está analisando segue em tendência de baixa. A dominância segue em tendência de baixa. Beleza? O que aconteceu aqui? A gente fez esse rompimento, né? No dia 25 de setembro nós fizemos esse rompimento, rompemos esse último topo aqui. Isso é caracterizado como quebra de estrutura. Então nós quebramos essa estrutura de baixa, porém no dia seguinte, no dia 26 de setembro, né, tivemos uma movimentação que jogou a dominância para baixo de novo. Então o que nós temos aqui? Nós temos um candle que faz o rompimento, que faz a quebra de estrutura, mas ainda não tivemos um candle de confirmação, tá? O candle de confirmação seria um candle onde fizesse um rompimento dessa máxima aqui, ó. Então precisaríamos que ele rompesse essa máxima, tá? Exatamente aqui. Precisaríamos que esse rompimento acontecesse, né? Ou de uma forma mais cautelosa, o preço, a dominância ficasse acima desse último topo, se consolidasse acima desse último topo. Aí sim a gente teria ali uma quebra de estrutura mais sólida, tá? E aí o que acontece? Seguindo essa linha de raciocínio aqui, né? Caso essa estrutura ela seja confirmada, ela está 90% confirmada, né? Precisa só de alguns ajustes, que é exatamente o que eu falei para vocês, tá? A dominância do BTC.D pode entrar num novo ciclo de alta, tá? O novo ciclo de alta que pelo gráfico diário nós temos essa região aqui, que é uma região de liquidez que pode segurar o preço. Então a gente pode ver nos próximos dias, caso essa quebra de estrutura de baixa se confirme, a dominância do dólar, a dominância do Bitcoin chegando na casa dos 60 a 61 mil dólares, 61%. Show? Então isso daqui a gente tem que ficar de olho nesse exato momento, né? O mais importante aqui agora é ficar de olho para saber se o BTC vai quebrar essa estrutura de baixa, né? Na verdade ele já quebrou, né? A gente precisa ver se ele vai confirmar essa quebra de estrutura. Então, como nós estamos no gráfico diário, nós vamos esperar até as 9 horas de hoje para confirmar essa quebra de estrutura aí, tá? Então, se confirmar essa quebra de estrutura, significa que muito provavelmente o Bitcoin vai começar a ganhar força no mercado e as altcoins podem começar a sofrer com isso. Beleza? Então agora nós vamos para o SDT.D, que eu quero passar uma atualização aqui também para vocês,
né, para a gente estar fazendo essa confluência, tá? O SDT.D, ele também está tentando, na verdade, ele também quebrou a sua estrutura de baixa, tá? Então a gente consegue ver aqui, ó, que nós estamos dentro de uma grande tendência de baixa, né? Ó, a gente consegue ver que a gente está dentro de uma grande tendência de baixa, e quando ele chegou nessa faixa aqui, onde ele pegou uma região de liquidez, que é a região em azul que eu marquei, que é exatamente aqui, ele começou a produzir divergência no RSI, no delta e no volume, né, mostrando fraqueza na ponta vendedora e mostrando que possivelmente o SDT.D pode começar a ganhar mercado, né? O SDT, pessoal, quando ele começa a ganhar mercado e começa a se valorizar, isso não é bom para o mercado em si, para quem está posicionado nas altcoins ou até mesmo no próprio Bitcoin. Por quê? Porque a dominância do dólar subindo significa que o capital está sendo diluído para dólar. Então, os investidores eles não estão nem migrando para o Bitcoin, eles estão migrando para dólar. Então, eles estão se protegendo totalmente. Quando o capital ele começa a ser diluído ali entre o Bitcoin e o dólar, né, isso significa que os investidores ainda estão dispostos a assumir certos riscos. Então, ainda fica ali segurando o Bitcoin, sabe que mesmo se o Bitcoin se desvalorizar, eles ainda vão estar expostos no mercado. Agora, quando o dólar sobe de uma forma forte, isso significa que eles estão procurando algo 100%, estão procurando uma proteção, algo muito mais seguro, onde não tem volatilidade, tá? Então, a dominância do dólar subir não é bom para o mercado cripto. Então, aqui ele mostrou essa fraqueza. Então, quando a gente consegue ver essa fraqueza na ponta vendedora baseado na dominância do dólar, a gente consegue ter um entendimento do que o mercado está tentando nos mostrar. Ok? Então, seguindo essa linha de raciocínio, nós temos aqui o último topo válido, que é essa região aqui. Esse aqui é o último topo válido dessa estrutura de baixa. Tá? Esse último topo válido dessa estrutura de baixa, ela foi perdida igualzinho do Bitcoin. Tá? O que aconteceu aqui? Nós tivemos um candle de rompimento e depois o mercado voltou de novo para baixo. A dominância voltou de novo para baixo. Não tivemos o quê? Não tivemos uma confirmação desse rompimento. Tá? Ainda, né? Nós tivemos essa confirmação desse rompimento ainda. O que o SDT.D está ensaiando? Ele está ensaiando, ele fez um rompimento e está tentando ensaiar um pivô. Se ele conseguir desenvolver esse pivô, muito provavelmente a gente vai ver o SDT, a dominância do dólar subindo ainda mais. E isso vai fazer as altcoins sofrerem ainda mais. O mercado, no modo geral, pode sofrer muito mais com isso. Tá? Temos essa região aqui, que é uma região de liquidez, que foi essa região aqui que segurou o preço, tá? Nós temos aqui uma bela de uma order block que segurou o preço nessas regiões. Vou tirar aqui para não ficar muito embolado para vocês poderem ver, tá? E uma recuperação, né, do dólar, né? Uma recuperação do dólar, a dominância do dólar ela poderia buscar até os 5,34%, tá? Isso é baseado na projeção de FIBO, que a gente consegue chegar lá, ó. Então, baseado na projeção de FIBO, a gente pegando todo esse primeiro pivô que foi formado, né, caso ele se confirme, nós temos aqui movimento de amplitude onda 1, onda 2, uma possível onda 3, uma onda 4 e uma onda 5 aqui em cima, ou a onda 3 ela pode ser até um pouco mais estendida, beleza? Mas o mais importante aqui agora é observar esse rompimento. Então, o Bitcoin em si, no dia de hoje, ele já rompeu de novo, ele precisa se manter acima. Né? O dólar, a dominância do dólar, ele fez o rompimento no dia 25, assim como o Bitcoin, só que ele ainda não voltou acima desse último topo, tá? Então, por enquanto, eles não têm uma confirmação clássica desse rompimento, né? Então, a gente precisa esperar. Mas se caso esse rompimento aconteça, isso pode gerar uma desvalorização maior nas altcoins. Então, não vai ser interessante estar posicionado nas altcoins nesse momento, beleza? Então, agora nós vamos para a nossa última dominância, que é o Total 3, tá? Para a gente poder analisar como é que está se comportando as altcoins ali, baseado na dominância. E aí a gente tem um movimento totalmente oposto. Então, olha como é que a gente faz as confluências. O BTC.D, que é a dominância do Bitcoin, ele está tentando quebrar uma estrutura de baixa. O SDT.D, que é a dominância do dólar, ele está tentando quebrar uma estrutura de baixa. Em contrapartida, o Total 3, que representa ali as altcoins, né, tirando ali o Bitcoin e o Ethereum. Desculpa, pessoal, o Total 3 ele exclui só o Bitcoin e o Ethereum, tá? Ele está tentando quebrar uma estrutura de baixa. Então é o lado oposto. Então, se o Total 3 ele quebra essa estrutura de baixa,
o BTC.D ele consegue quebrar a estrutura, desculpa, se o Total 3 ele quebra essa estrutura de alta e o BTC.D ele quebra a estrutura de baixa e o SDT.D ele quebra a estrutura de baixa também, isso pode desencadear um período corretivo mais agressivo para o mercado cripto. Tá? Então por isso que a dominância é muito importante, por isso que é muito importante fazer as confluências das dominâncias, entendeu? Então para a gente poder ter uma altcoins forte, um mercado subindo de forma mais saudável, o Total 3 ele precisa estar em estrutura de alta, a dominância do Bitcoin precisa estar caindo e o dólar também precisa estar caindo, tá? De preferência em tendência de baixa o SDT.D e o BTC.D e em tendência de alta o Total 3, tá? Nesse cenário aqui, o que nós temos relacionado ao Total 3? Nós temos aqui uma cunha. Cunha, ela é caracterizada como um padrão de reversão, tá? E ela normalmente aparece dentro de um final de um ciclo de alta ou no final de um ciclo de baixa, tá? Caracterizando ali um final de um ciclo, um final de uma movimentação. Nesse cenário, o que nós temos aqui? Tá? Nós temos aqui uma cunha onde o Total Trade está tentando romper. Ele está tentando fazer um pivô de baixa e romper essa estrutura. Então a gente consegue ver aqui que a gente tem a primeira movimentação de impulsão, uma movimentação de retração e agora ele está tentando fazer esse confirmamento, ele está tentando confirmar a quebra dessa estrutura. Se ele quebrar essa estrutura, a gente consegue ter um alvo aqui. Eu vou botar um alvo para vocês aqui baseado na análise técnica clássica, tá? Que é um alvo de projeção da amplitude de uma figura gráfica. Então aqui nós temos aqui um alvo aqui de 910,62 bi, tá? Então hoje nós estamos ali acima de 1,06 trilhões e a gente pode ter aí uma queda de aproximadamente aí, deixa eu colocar basicamente aqui, uma queda de aproximadamente 15,56% do capital total ali das altcoins, tá? Isso aí iria tirar muito o capital das altcoins e diluir em dólar e em Bitcoin. Isso faria as altcoins sofrerem ainda mais. Então nós estamos num cenário muito delicado para as altcoins, tá? Por enquanto, a gente segue segurando nessa LTA. É aquilo, é a mesma coisa que aconteceu com a dominância do Bitcoin e com a dominância do SDT, né? Nós rompemos a estrutura, né? Nesse caso aqui ele rompeu essa LTA, só que ele não deu continuidade. Então se vocês observarem aqui, ó, vou mostrar para vocês, vou ampliar aqui para mostrar para vocês que aqui, ó, é um candle que faz o rompimento e fecha abaixo de uma LTA. Porém, não teve continuidade. Então precisamos de um candle que dê continuidade nessa movimentação, que feche abaixo dessa movimentação. Esse candle ainda não foi desenvolvido. Então, na mesma proporção que ela caiu, ela voltou e a movimentação voltou aqui e segurou nessas regiões. Então, o que o Total Trade precisa fazer para configurar essa quebra de estrutura e iniciar um movimento de baixa? Nós precisamos quebrar esse fundo aqui. Esse fundo precisa ser perdido, essa mínima no caso, né? E não adianta só o preço buscar essa mínima e depois voltar. Ele precisa buscar essa mínima, renovar essa mínima, fechar abaixo da mínima e continuar trabalhando abaixo dela aqui. Não adianta ele fazer essa movimentação aqui. Ele vem, renova e volta. Se ele renovar e voltar para cá, isso mostra que a dominância ali da parte compradora, né, os compradores estão conseguindo segurar essas regiões. Isso mostra um entusiasmo, né, na ponta compradora ali. E isso significa que muito provavelmente ali os compradores estão tentando manter essa dominância no alto, né? Então, se está tentando manter essa dominância no alto, significa que os compradores estão mais fortes do que os vendedores nesse momento, beleza? Agora, se ela conseguir romper e dar prosseguimento aqui, se consolidar abaixo dessa mínima aqui, aí, muito provavelmente, essa estrutura do Total 3, ela vai ter sido quebrada, tá? E isso pode desencadear, como já expliquei para vocês, uma movimentação de baixa muito mais agressiva para as altcoins. Beleza? Então, pessoal, relacionado... Outro ponto, tá? Antes de finalizar aqui. Aqui a gente tem uma região de liquidez que segura o preço, tá? E pode segurar o preço também, se caso acontecer esse rompimento. Que aí foi exatamente daquilo que eu falei para vocês. A gente faz essa projeção aqui, basicamente, ó. Que é uma projeção da amplitude da figura. E ela cairia exatamente nesse ponto de liquidez aqui, tá? Isso traria uma desvalorização e uma correção muito agressiva para as altcoins. Consequentemente,
pode gerar um pessimismo no mercado, tá? E pode gerar grandes oportunidades de estar se posicionando. Beleza? Então isso também pode gerar grandes oportunidades. Então, para quem está dolarizado, para quem tem caixa, né, vale muito a pena ficar de olho nessa movimentação das dominâncias, para se caso tudo isso se confirmar, nós vamos ter uma correção mais agressiva no mercado. O mercado pode corrigir mais, isso pode gerar uma grande oportunidade aí de estar se posicionando. Beleza? Então, só para a gente recapitular, BTC.D tentando quebrar uma estrutura de baixa, o SDT.D tentando quebrar uma estrutura de baixa e o Total 3 tentando quebrar a estrutura de alta, tá? Então, se tudo isso se confirmar, nós vamos ter uma correção mais forte no mercado aí. Então, por isso que é muito importante nesse cenário que nós estamos vivendo do mercado cripto, a gente estar com caixa, tá? A gente conseguir fazer caixa. Então, essas recentes movimentações de alta que nós tivemos, né? É muito importante fazer parciais, realizar pequenas parciais para você ir gerando caixa, para se caso um evento desse acontecer, você tem caixa ali para estar se posicionando e aproveitando as melhores oportunidades. Beleza? Eu vou ficando por aqui e mais tarde tem mais vídeo.